inverno chegou derrubando as temperaturas em 2021 em Nova Friburgo, por toda a região e por todo o país. Esse frio, que pode ser turístico aqui na nossa cidade, também gera algumas preocupações, a exemplo das pessoas em situação de rua. O Zoom Painel de hoje vai abordar duas questões principais, algumas delas sobre esse frio e as consequências negativas que ele pode trazer, principalmente para a agricultura e também para os animais abandonados nas ruas do nosso município. Zoom Painel já está de volta para a gente começar o debate e apresentar os nossos convidados. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Estabilidade para o seu carro, segurança para a sua família e um combo de vantagens para você. Na compra de 4 pneus para o seu Toyota, você ganha 50% de desconto na oxisanitização. Isso mesmo, 50% de desconto na higienização interna feita com ozônio, que elimina odores e reduz a proliferação de vírus, ácaros, fungos e bactérias, com máxima esterilização e nenhum resíduo. Faça seu agendamento agora mesmo e garanta essa super oferta. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. As baixas temperaturas chegaram com força em Nova Friburgo e região nesse ano de 2021. O frio, que é turístico e poderia render bastante coisa para a economia, não só do município como também das cidades vizinhas, gera algumas preocupações. E sobre elas a gente vai falar no Zoom Painel de hoje, que recebe aqui agora o empresário Sérgio Soares, do ramo de pets e veterinária, e também a engenheira agrônoma da Cianf, Camila Porto. Camila, esse frio de 2021, para muita gente, é um dos mais intensos em décadas, não só aqui em Nova Friburgo, como também por toda a nossa região. Era esperado isso? Vocês fizeram algum tipo de previsão a respeito desse frio, dessas baixas temperaturas? Houve algum tipo de planejamento junto aos agricultores ou realmente pegou a todos de surpresa? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, já era esperado, né? Assim, nessa época do ano a gente já se espera um frio mais intenso. Ao longo do ano a gente faz alguns ajustes, né, para receber esse momento, mas acaba sendo um pouco de surpresa, né? A gente não tem como planejar certamente quando ele vai chegar, então a gente fica esperando e tenta diminuir, né, os danos que o frio traz para a agricultura. Legal demais. Cumprimentando também Sérgio Soares, empresário, participando do nosso Zoom Painel. É claro que o frio envolve muitas questões, há pessoas em situação de rua, mas também há muitos animais abandonados em abrigos aqui na nossa cidade. É um desafio também para quem trabalha nesse ramo, nessa área. Existiu algum tipo, ou existe algum tipo de preparação, algum tipo de estratégia diferente para esse período, ou deveria existir? Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, agradeço o convite. É verdade, o frio afeta todo o ramo, né? Tanto no comércio e varejo quanto na parte da agricultura, né? E não só os cães que estão em abrigos sofrem, né, com esse frio,
mas os cães também que estão na rua, né? Com a pandemia, no início da pandemia teve até muita adoção de animais, né? Inclusive aqui na loja a gente vendeu bastante, a gente chama o enxoval, né? Que quando o bichinho tá novo na casa, então a pessoa compra comedouro, caminha e tudo mais. E agora, espero que seja um final de pandemia, né? Mas nesse período, já que passou, já estamos quase 2 anos da pandemia, teve um aumento em abandono de animais, né? Não sei se foi por conta realmente da economia que apertou, enfim, e já teve várias denúncias, gente, de maus tratos. Então, com isso também aumentaram muito animais de rua, que sofrem até mais do que estão no abrigo, porque o próprio nome já diz, né? Abrigo. Eles estão no abrigo, eles estão sendo cuidados, têm ração, apesar das dificuldades que as protetoras têm, né? Em mantê-los, mas com todo o custo, com toda a ajuda que a gente faz, várias campanhas aí, eles conseguem. Mas os que sofrem mais com isso são que estão nas ruas, né? Que até tem gente que vê, bota uma caixinha de papelão, bota uma casinha, mas sempre tem uma pessoa que tira, acaba infelizmente furtando, nem que seja até essa casinha, essa caixa de papelão, e o bichinho continua na rua. Agora, Sérgio, para muita gente o animal é uma companhia, é algo para realmente fazer uma diferença na vida da pessoa, né? As famílias se adaptam aos animais de estimação, eles fazem parte de uma rotina, mas mesmo assim a questão econômica ainda fala mais alto nesses períodos frios e de pandemia também, onde a economia realmente ela não está 100%, onde as pessoas precisam cortar alguns gastos. Então, mesmo assim, mesmo no frio, mesmo na pandemia, há aumento no abandono de animais aqui na cidade? Com certeza o animal ele faz muita diferença na nossa vida, né? A pessoa às vezes que nunca teve ou nunca teve um contato direto com o animal, sempre fala que você vai ter uma outra perspectiva da vida quando você tem um animal. Nesse período, eu até esqueci de falar anteriormente que a gente aqui na loja conseguimos vender bastante roupinha de frio, né, nessa época, mais até do que o ano passado, o ano retrasado. Então as pessoas se preocuparam bastante, né, com os animaizinhos em casa nesse período de inverno. E realmente eu percebi, né, com postagens, né, no Facebook, Instagram, as pessoas vindo aqui pedindo ajuda, que realmente teve muito abandono de animais. Pessoas realmente que gostam dos animais, que não abandonaram, teve a humildade de vir e falou, poxa, Sérgio, eu preciso de ajuda, né? Ou indo mesmo nas redes sociais e pedindo ajuda às pessoas, né? Que então é bem melhor você pedir e não abandonar o animalzinho, porque ele não sabe se virar sozinho na rua, principalmente que já está acostumado dentro de casa, né? O cachorro que já cresce na rua, ele consegue, ele já sabe as estratégias ali, sabe para onde ir, para onde correr. O animal que está acostumado dentro de casa, ele não tem essa percepção, né? Então a gente tem até, eu não sei se eu posso falar agora, né? A gente tem a campanha aqui, o Hot Dog, que é uma campanha de adoção de agasalhos, né? Quem tiver um agasalho, uma roupinha de cachorro em casa, quem tiver um cobertor, uma caminha que não usa mais, né? Ou quem quiser comprar nova também, pode deixar aqui na loja que a gente está direcionando para os abrigos da cidade, ou para quem precisa, né? Realmente quiser, quem precisar de uma roupinha, de um cobertor, pode vir aqui na loja que nós vamos doar de coração. Perfeitamente, é um assunto que a gente pode voltar ainda no Zoom Painel de hoje. Agora, Camila, linkando essa questão dos animais com os produtores rurais, é claro que a gente tem aqueles produtores que criam gado, que criam galinhas, que criam também outros tipos de animais que sofrem provavelmente nesse período de inverno também. Como é que é esse cenário aqui em Nova Friburgo? Existe algum trabalho para, de repente, tentar minimizar os efeitos dessas baixas temperaturas? Sim, os animais, né, assim como os pets, né, que ele falou, a gente tem a criação de animais, por exemplo, o gado de corte, gado de leite, que aqui na região é comum que ele fique a pasto, né? A gente tem também a questão das granjas, que já existe, né, normalmente numa fase dos pintinhos ali nos primeiros dias, normalmente já tem um aquecimento, né? Existem lâmpadas especiais para isso, então já tem essa preocupação ao longo do ano, e claro que no inverno se intensifica, né? Acontece que esses animais, geralmente, eles já estão acostumados com essas temperaturas mais baixas, né? É claro que esses de ciclo mais curto, por exemplo, a galinha de postura ou
para abate, que tem um ciclo mais curto. Então, a gente tem que ter um cuidado maior, né, para proporcionar todo esse bem-estar, né, tem o bem-estar animal para essas criações também. E aqui em Nova Friburgo e região, como é que é o acesso a essas tecnologias que você citou? Os produtores realmente eles têm evoluído nesse sentido? Existe ainda uma dificuldade muito grande na acessibilidade quanto a essas tecnologias realmente, né, para fazer uma otimização da produção ou então para diminuir esses impactos? Olha, eles têm acesso, sim. A gente tem, é claro, tecnologias mais avançadas e que não são muito empregadas até aqui no Brasil, né? Até porque as nossas, apesar, né, de ter essa baixa temperatura agora nessa época, também não são temperaturas assim tão alarmantes. Mas existem tecnologias mais baratas e que a gente consegue está proporcionando para esses animais um bem-estar assim de forma mais econômica, né? É claro que quando a gente pensa, né, numa criação de maior porte, tudo isso é intensificado. Então, esses valores, apesar de serem tecnologias mais baratas, mas se a gente for pensar num número maior de animais, né, então acaba que vai ficando mais caro e aí cabe ao produtor, né, essa decisão de investir ou não nessa tecnologia. Mas normalmente a gente utiliza, são selecionados animais que já têm uma certa resistência para esses períodos. A gente tem a criação, né, são escolhidas, né, raças que são mais propícias a esse clima, que é mais ameno, né, aqui em Nova Friburgo, como se a gente pensar no ano todo, mesmo o nosso verão não é um verão muito quente. Então, já são selecionadas raças mais resistentes para esse clima. Existe algum tipo de levantamento assim de localidades de Nova Friburgo e até mesmo pegando um pouquinho da região, da agricultura de uma forma geral, pegando um pouco da pecuária também, que são mais atingidas por esse frio, que têm mais prejuízos, que precisam de uma atenção maior, de repente do poder público ou de instituições? Olha, do ponto de vista animal, eu não tenho assim muita certeza para te responder. Perfeito. Mas até porque eu sou mais da área de vegetal, né? Claro, então claro. A gente tem dentro das culturas, algumas são mais susceptíveis e algumas nem tanto. Aqui em Nova Friburgo, por exemplo, a gente não teve perdas consideráveis, porque, por exemplo, as hortaliças que são culturas que são mais susceptíveis, no caso seriam as folhosas, que a gente teria mais ali na região de Teresópolis. Aqui a gente não tem, assim, não teve tantas perdas por causa das espécies que a gente produz. É claro que acaba tendo, né, percas menos consideráveis, mas assim, de perder-se, né, muitos alimentos, a gente felizmente não teve ainda esse tipo de perda aqui em Nova Friburgo. Então, a gente, do ponto de vista de coleta de dados, assim, para eu te passar, a gente não tenho ainda acesso a esse levantamento. A gente pode até verificar com a Emater, né, que faz esse atendimento, mas até o momento eu ainda não tive notícia de alguma perda muito considerável. Agora, Camila, é claro que isso pode trazer as perdas que estão por vir, mesmo aquelas que são menores, né? Podem trazer um impacto para a mesa do friburguense, do carioca, do brasileiro. Enfim, o que você já tem observado nesse sentido? Há uma variação grande já. A gente sente no supermercado também, obviamente, mas de uma maneira mais técnica, aqueles produtos que subiram mais de preço, esse impacto realmente ele existe, né? Sim. Além do que é perdido, né, essa época do ano ela demanda algumas práticas que são onerosas para o produtor, né? Por exemplo, a gente tem, para poder evitar, né, a geada nos cultivos que são ao ar livre, né? A gente tem, por exemplo, o aumento da irrigação. Tem uma prática que a gente aconselha, né, do produtor de ali começar a irrigar durante a noite e ir até
o sol nascer, né? Porque a água tem essa capacidade de ser, né, de ter essa proteção térmica, né, ali para a cultura. Então, isso é um gasto que ele tem maior, né, na cultura nessa época do ano. Então, isso tem que ser repassado, acaba sendo repassado ao consumidor. Então, a gente acompanha assim um acréscimo, né, nos valores dos produtos. Além do fato de também, nessa época do ano, a planta ela tem um desenvolvimento mais lento. Então, a gente tem uma menor quantidade, né, geralmente, do que é produzido nessa época do ano. Então, se a gente tem uma menor oferta, acaba que o produto fica mais caro ao consumidor. Legal. E, Sérgio, foi iniciada aqui em Nova Friburgo, ainda de maneira itinerante, mais para a região rural da cidade, a campanha de vacinação antirrábica, que depois deve ser estendida também para a zona urbana. Eu tenho aqui alguns dados, até o início do mês de julho, até o dia 27, né? Mais de 600 vacinas já haviam sido aplicadas em cães e gatos, com a expectativa de imunizar até 6 mil animais. Como é que você, trabalhando nesse ramo, observa esse cenário? Realmente as pessoas cuidam, têm essa preocupação em vacinar os animais? Sim, de um período para cá, né, vamos botar assim, dos 10 anos para cá, né, vem mudado muito realmente a cultura em relação à vacinação animal, não só de pequenos animais, como grandes animais, né, porque realmente a raiva é uma doença que está erradicada, está controlada, mas que se não vacinar, realmente ela pode se tornar aí à tona, né, de novo aí. Então, tivemos, se não me engano, uns 2 anos atrás, me corrija se eu estiver errado, não teve essa campanha, né, pela prefeitura, né, mas a maioria das pessoas levaram seus animais ao veterinário para fazer essa vacina. Então as pessoas às vezes que acham que a vacina da raiva é só na campanha, né, eles estão enganados, né, que quando não tem a campanha, leve seu animal ao veterinário para fazer essa vacina de raiva, não só a da raiva, como as outras vacinas, né, que compõem a caderneta de vacinação animal, né? Porque existem outras viroses, né, outras doenças que podem ser fatais para os animais e a vacinação é a melhor prevenção, né? Perfeitamente. Camila, a AG Rio, por exemplo, abriu recentemente ou reabriu as inscrições para o programa Supera Rio, que ajuda micro e pequenas empresas com linhas de financiamento para diminuir os impactos da pandemia e tudo que vem gerando de prejuízos na economia nesses últimos tempos aqui em Nova Friburgo, no Brasil de uma forma geral e, por que não dizer, no mundo. Existe algum tipo de linha de financiamento voltada para os agricultores aqui de Nova Friburgo que, de repente, pode ajudar a diminuir esses impactos, esses prejuízos da pandemia? Olha, eu não tenho notícia ainda de nenhuma linha específica, né? A gente tem algumas linhas de créditos, normalmente, que são disponibilizadas para os produtores, né? A gente teve, por exemplo, desde da catástrofe, né? A gente teve a liberação de algum crédito por parte do governo federal, né? A gente teve o cadastramento de alguns produtores. Muitas das estufas, né, que foram compradas, né, nesses últimos anos foi graças ao acesso a esse crédito, né, do Rio Rural, principalmente. Então, eu acredito que deve existir, sim, alguma linha específica para os produtores, mas eu, particularmente, ainda não tive acesso, ainda não fui informada a respeito. Agora, Camila, você tocou num ponto importante que foi a tragédia de 2011. Ela, de alguma forma, alterou o solo aqui na nossa região, mexeu com algum tipo de produção? Houve a necessidade de uma readaptação depois de tudo aquilo que aconteceu? Com certeza. Bom, a primeira delas, né, que acende tanto no produtor quanto nas empresas de assistência técnica, a necessidade da questão da conservação, né, do meio ambiente.
É claro que essa catástrofe ela não é atribuída à responsabilidade de nenhum produtor, não foi culpa de ninguém, né? Claro, mas a gente começa então a se preocupar em ter algumas práticas conservacionistas, né? Que mantenha ali a biodiversidade, que tem também as questões, né, do solo, né, de diminuir essa degradação do solo, para que no desenrolar normal, né, do que acontece na natureza, a gente já evitar essas grandes perdas. E ainda mais com essa probabilidade, né, é claro que eu espero que um evento nessa magnitude ela não venha a se repetir, mas a gente, né, vive em um lugar de um relevo bastante íngreme. Então, naturalmente, a gente já tem, né, perdas de solo, já tem pequenos deslizamentos. Então, eu acredito que a partir de 2011 a gente começou a ter um olhar mais preocupado para essas questões. A gente teve também muitas estradas, né, que foram perdidas, né? Aqui eu moro em um sítio que funcionava, por exemplo, aqui a gente tem uma queijaria, né, de queijo de cabra, funcionava um restaurante de turismo rural que tinha, né, uma certa movimentação, e desde 2011 esse restaurante fechou, porque a gente perdeu as estradas, a gente já se recuperou, a gente tem acesso, mas acredito que isso deve ter acontecido em alguns outros lugares também aqui em Nova Friburgo, e teve um impacto bastante forte, né, na economia da cidade e principalmente do campo, né? Sem dúvida alguma. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos já já com o nosso Zoom Painel. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Estabilidade para o seu carro, segurança para a sua família e um combo de vantagens para você. Na compra de 4 pneus para o seu Toyota, você ganha 50% de desconto na oxisanitização. Isso mesmo, 50% de desconto na higienização interna feita com ozônio, que elimina odores e reduz a proliferação de vírus, ácaros, fungos e bactérias, com máxima esterilização e nenhum resíduo. Faça seu agendamento agora mesmo e garanta essa super oferta. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. Zoom Painel de volta. O assunto principal do programa de hoje é o frio, as consequências, as preocupações que ele traz aqui em Nova Friburgo e também por toda a região. Hoje estamos recebendo aqui o empresário Sérgio Soares e também a engenheira agrônoma da Cianf, a nossa Camila Porto. Camila, eu tenho aqui alguns dados, de acordo com a Emater, de 2017 esses dados, tá? Nova Friburgo possui 3.019 produtores rurais com uma produção de 68 toneladas por ano e um faturamento anual de aproximadamente 125 milhões de reais. Cerca de 80% são agricultores familiares, segundo a Prefeitura. Em junho agora, a cidade gerou empregos na área da agricultura, mesmo com a questão da pandemia, né?
Quais as principais necessidades que vocês, trabalhando nessa área, identificam para que o município possa avançar ainda mais? Existe ainda uma preocupação muito grande com o êxodo rural? Como motivar essas novas gerações a seguirem no ramo da agricultura? Certo. Sim, existe essa preocupação no meio rural do Brasil como um todo, né? Eu também fui professora de uma escola ali em Vargem Alta, de uma escola onde os filhos dos floricultores trabalham. Então, naquela região, né, a gente tem uma escola que ela tem essa preocupação de ajudar a manter, né, as crianças no campo, né, os adolescentes como um todo. E o que é principal, né, que faz uma pessoa querer continuar a viver no campo é que ela tem acesso, né, a vários serviços que ela teria aqui na cidade, ela pode acessar também vivendo na zona rural, né? Eu sou uma pessoa que eu sou fruto do êxodo urbano, na verdade, né? Eu não sou nascida e criada na zona rural, e hoje eu vivo na zona rural. E hoje a gente tem, né, acesso à internet, a gente tem mesmo as questões, né, relacionadas à estrada, a transporte, é bastante facilitado, né, hoje em dia. E eu acredito que a juventude, ela também precisa disso, né? Então, se a gente tem uma escola de qualidade, um ensino, né, que prepare essas crianças, né, tanto para continuar ali na zona rural, ou se elas quiserem também sair e ir para a cidade, que elas também tenham essa condição. A gente tem, né, esse acesso a serviços básicos como a saúde. A gente tem também, é importante a questão do lazer, principalmente para os jovens, né, para mantê-los no meio rural. Eles precisam também de ter opções de lazer e que eles vejam também ali naquela atividade, né, algo promissor. A gente tem alguns casos de pessoas, né, de crianças que cresceram no meio rural, que saíram, que foram fazer uma faculdade e retornam para trabalhar junto dos seus pais, trazem, né, tecnologia, trazem o conhecimento, né, da universidade e aplicam aquilo ali na sua propriedade. Então, eu vejo essas crianças com muitos privilégios, né? Morar num lugar como esse é um privilégio muito grande. E se elas encontrarem, né, dificuldades se for uma dificuldade, ter uma educação de qualidade, ter acesso à saúde ou algumas opções de lazer, é claro que ela vai preferir sair dali para ir para a cidade, né? E sabe-se lá quais condições que a cidade terá para receber essas pessoas. A gente teve no Brasil um grande êxodo rural, né? A gente vive consequências desse processo de não se ter preparado, né, as cidades para receber essas pessoas. E hoje em dia a gente tenta fixar as pessoas no campo, porque é de extrema necessidade tanto para as pessoas do meio urbano, né, tanto para as pessoas do campo que isso seja possível, né? É aquela velha história, né? Se o campo não planta, a cidade não janta. Então, se a gente isso tem que ser, né, uma pauta de urgência, não só voltada para o público agrícola, né? Não é só pelos jovens que estão na zona rural. Isso tem que ser uma pauta também pelo bem-estar da cidade, uma questão de planejamento das cidades. Perfeito. E Sérgio, como é que é a relação desses produtores, dessas crianças que moram na zona rural, com a questão dos pets? Eles também procuram por vocês? Vocês atendem um público específico dessas regiões? Existe esse cuidado por parte desse público também? Com certeza. Nós temos muitos clientes, né, da zona rural, não só por parte dos pets, mas também por conta de criação, né? Como a Camila falou, né, com criação de frangos, criação de gado.
Então nós também temos medicamentos também para esse tipo de animais. E consequentemente a pessoa sempre tem o cachorrinho, principalmente tem o cachorro pastor, né, o Blue Heeler, que ele ajuda lá a remanejar o gado. Então as pessoas também têm esse cuidado com esse animal, não só junto ao veterinário, com vacinas e tudo mais, mas com a ração de qualidade, tem a medicação quando o animal tem algum problema, alguma doença, né? Então, realmente, nós não só atendemos, né, as pessoas da cidade, mas como as pessoas do campo, né? Hoje eu tenho muitos clientes do lado de Lumiar, de Teresópolis também, né, como ela citou, Bom Sucesso, Vieira, que tem lá, apesar de Teresópolis, né, ter faculdade de veterinária, lá tem essa dificuldade de encontrar, às vezes, a medicação correta, né, ou prescrita pelo veterinário. Então as pessoas acabam vindo até Friburgo, vindo até a Pet Pharma, para poder realmente viabilizar esse medicamento tão necessário para o animal. E nesse período mais frio, acredito eu que alguns medicamentos vendam um pouco mais, existe uma procura diferente por produtos, né? Com certeza, nesse período de frio, né, tem muitas doenças que acometem os animais, principalmente os cães e gatos, né, que os cães é a tosse dos canis, né, que é uma gripe canina, e a rinotraqueite, que é a gripe felina. Né? Então, existem antibióticos, existem xaropes, né, medicações específicas para essa doença, que varia da prescrição do veterinário, né? Vai de acordo com o grau que está a doença, com o peso do animal, né, a idade do animal. Então, realmente, quando vê um sintoma anormal naquele bichinho, o bichinho está tossindo, realmente ele tosse, né, igual nós tossimos, só que ele não tem controle sobre essa tosse. Então, às vezes, né, desculpa aqui da palavra, ele acaba até vomitando, né, de tanto ele tossir. Né? Então, quando chega o animal a esse ponto, tem que realmente, na verdade, não tem que deixar chegar a esse ponto. Quando vê que o animal está tossindo, está tristinho no cantinho, tem que levar no veterinário, passar para o exame direitinho, fazer o exame de sangue, ou já ter o diagnóstico correto para usar a medicação correta, e realmente, porque o agravamento dessa doença, ela pode vir causar uma pneumonia, inclusive até a morte desse animal. Então, a prevenção é o melhor remédio, né? Viu que o animal está fora daquele, como é que eu vou dizer, do normal dele, né? Ele está brincando. Seu animal, quem é o dono do animal conhece, né? Inclusive, isso acontece até com grandes, tá? Não é só com pet, não. A pessoa, o criador, ele conhece aquele animal dele ali. Ah, não, ele está estranho. A galinha está ciscando diferente, a vaca está comendo diferente, o cachorro não está brincando, então algo de errado não está certo. Eu sempre falo assim. Então, realmente, monitorar aquele animal. E se realmente não puder resolver esse problema, leva ao veterinário, porque é melhor prevenir do que remediar, né? Sem dúvida alguma. Agora, Camila, a gente falou só sobre as preocupações que o frio traz, os prejuízos que podem surgir para os agricultores, mas há algumas culturas também que se comportam melhor no frio e que são cultivadas aqui na nossa região, não é isso? Sim, tem muito produtor que comemora, na verdade, né, a chegada do frio. E algumas culturas, elas precisam, né, passar por essa queda de temperatura para poder conseguir concluir o seu ciclo produtivo, né? Perfeitamente. Você tinha citado comigo a questão do lúpulo aqui em Nova Friburgo também, que é uma cultura que está em expansão, que está em crescimento, e que no frio me parece que ela se comporta um pouco melhor, não é isso? Isso. O lúpulo, a uva, né, também é bastante conhecido. Eles se comportam de maneira parecida. Há algumas frutíferas também, né, a macieira, pêssego, pera, são plantas que elas precisam, né, do frio para que com frio tem uma liberação de alguns hormônios que vão fazer com que na próxima estação, né, no frio elas estão em descanso, né, e com essa queda da temperatura faz com que na próxima estação venha uma brotação mais vigorosa, mais uniforme, e isso vai, consequentemente, gerar uma colheita, né, com uma maior produtividade, né. O frio a gente chama, né, de esse período de dormência. Então, algumas espécies, eles precisam de determinadas horas de dias frios
para que ele realmente, essa espécie realmente consiga, né, emitir a floração e, consequentemente, né, as frutas, né, a partir desse momento. Então, elas passam por esse frio e depois elas, agora quando elas forem estar, por exemplo, na primavera, elas já vão vir, né, um broto mais vigoroso e de forma uniforme, que vai ajudar também na colheita. Agora, Sérgio, com relação aos pets, eu tenho um cachorro lá em casa e eu percebo que ele se incomoda muito, ele é um pouco peludo, quando ele está no sol muito quente. Então, assim, o frio traz algum tipo de benefício também para o pet? Tem algumas raças que se acostumam melhor com esse período de temperaturas mais baixas? Como é que funciona no caso dos animais? Realmente tem alguns hotéis na cidade que têm se adaptado, né? Inclusive pessoas que estão fazendo as suas casas até de hotel, né? Para quem está na cidade e quer para outro lugar, ou para quem está na cidade e quer deixar seu pet no local seguro para poder realmente curtir as belezas de Nova Friburgo, né? Inclusive nós temos parceria com alguns hotéis aqui que são os pet friendly, né? Que realmente pode levar o seu animal para se hospedar, né, junto com os donos, né. É claro que tem as regrinhas deles lá, o porte do animal, o comportamento, mas assim, quem conhece seu pet sabe que ele pode viajar e só trazer que Friburgo realmente está se adaptando, está ficando bem receptivo aos animais. Aqui na loja, por exemplo, eu até brinco que o dono pode ficar na porta e o animal entrar para fazer as compras, né. Aqui os animais entram, fazem a festa, tiram fotos com a gente aqui, brincam com o nosso gato, né, com a Frajola, quando ele está bem-humorado, né, que quem tem gato sabe que o gato nem sempre está de bom humor, mas realmente a cidade tem se adaptado e tem abraçado muito aí a causa animal, a presença dos pets na vida, na família das pessoas, né. Legal demais. Por falar em adaptação e importância envolvendo o contexto, Camila, a gente sabe que a questão das estradas vicinais é sempre tema de campanha política, de discussão entre governantes, entre pessoas que poderiam fazer alguma coisa para melhorar esse cenário. Nós vamos ter agora o início das obras na RJ 116, por exemplo. Foi anunciada a recuperação da RJ 130 também pelo governador Cláudio Castro, que inclusive recebeu demandas aqui na visita que fez a Nova Friburgo por melhorias em algumas outras vias da nossa região. Até que ponto isso pode encarecer, baratear um produto, pode fazer diferença na vida do produtor rural aqui de Nova Friburgo? E como que você classificaria a situação das nossas estradas hoje? Estão realmente precárias, precisam dessa atenção mais especial? Olha, as estradas são o ponto principal assim, para o agricultor, né? É através das estradas que eles escoam a sua produção. Então não adianta produzir se ele não vai conseguir tirar essa produção ali do seu sítio. É através das estradas que chegam os insumos, né? A gente tem carregamentos por exemplo, de adubos e outros materiais que são utilizados pelos agricultores que chegam através das estradas, e além também do acesso, né, daquela população ali do meio rural aos serviços, né, que são disponibilizados aqui na cidade. Muitos dos alunos estudam nas cidades, têm acesso a postos de saúde, hospitais, através dessas estradas. Então, assim, é unânime que o principal ponto discutido em qualquer reunião, né, que se tenha de produtor rural é a questão das estradas. E a condição das estradas, ela vai interferir diretamente no preço e na qualidade dos produtos, né? A gente tem produtos bastante perecíveis, né? Os alimentos, né, como um todo, a produção vegetal como um todo são produtos bastante perecíveis. Então, a gente, com as estradas, né, precárias ou em más condições, a gente tem um aumento do tempo que aquele produto sai da fazenda até chegar no mercado consumidor. E também a própria condição das estradas também, né? Aquele caminhão, ele segue vários quilômetros com buracos, com algumas trepidações, e aquele material ali naquela carroceria vai estar colidindo um no outro, vai chegar no mercado, e tem aquilo que a gente
sempre ouve, né, do consumidor reclamar, né, que ele compra o mamão ali no mercado e tá bonitinho, chega em casa, passa 2 dias, ele apodrece, tá todo machucado, porque ele é colhido, né, o ponto de colheita geralmente ele antecede a maturação total do fruto, então ele é colhido um pouco de vez e segue por esse transporte, então ele vai chegar no mercado e realmente ele vai completar a sua maturação em casa e aí o consumidor vai descobrir que, na verdade, aquele mamão veio apanhando na estrada inteira. Então, interfere totalmente, né, assim, diretamente na qualidade desse produto. E o preço, né, além, né, por exemplo, da questão do combustível, né, que está tendo uma alta nesses últimos meses, assim, assustador, a questão da manutenção, né, dos caminhões, por exemplo, né, a gente gasta. Eu que tenho carro de passeio e moro em sítio, que eu gasto por mês de manutenção do meu carro, assim, quase me convence a alugar uma casa no centro, porque é o valor muito alto, né? E se a gente pensar num produtor que mora, que está mais no interior, que tem ali um caminhão que vai carregar toneladas, né, daquele alimento por essas estradas, então a gente tem assim um valor muito alto de manutenção desses caminhões, assim, você quebra, né, um amortecedor, qualquer coisa ali, um pneu que fura de um caminhão é um valor muito mais elevado. E esse valor ele é passado diretamente para o consumidor, né? Então os produtos eles ficam mais caros por causa da condição das estradas. Em Friburgo, a gente tem, eu acho que quase que 1.200 quilômetros de estrada vicinal, né? Que a gente chama de chão, né? Então, depende do produtor, tem produtor que estão mais perto das estradas, né, de asfaltadas, tem produtores que estão mais no interior, então ele vai sofrer mais com isso, mas de forma geral, eu costumo lembrar, né, que as estradas não é apenas uma questão do produtor, ela é uma questão também da população urbana que vai pagar, né, por esse preço dessas estradas mal conservadas. Legal. Camila Porto, engenheira agrônoma da Cianf, já agradecendo aqui a sua participação no Zoom Painel. E com as suas considerações finais, fazer uma última pergunta. Apesar desse cenário de pandemia, de todas as dificuldades, desse inverno rigoroso que a gente está enfrentando, há uma expectativa positiva para a gente fechar esse ano de 2021 com uma boa produção, com os produtores realmente conseguindo bons resultados? Sim, sim. De certa forma, né, a pandemia trouxe uma preocupação, né, com a saúde, né, das pessoas como um todo, e isso reflete, né, na procura por alimentos saudáveis, né? Então a gente tem tido, né, um aumento de procura de vegetais, frutas e legumes. A gente sofreu bastante com o setor de produção de flores, né, que foi um dos mais afetados, já que com a proibição dos eventos, né, eles ficaram assim, bem prejudicados de se jogar flores fora, porque não tinham como vender, e a gente está tendo, né, um aumento um pouco humilde, né, nesse consumo de flores, mas a gente enxerga que está crescente. A gente teve uma diferença, né, uma mudança nesse comportamento dos consumidores, né, de ter somente flores para festas, né? A gente tem tido, agora que a gente passa, né, mais tempo dentro de casa, a gente tem investido mais, né, na beleza das nossas casas, então tem se vendido flores para a decoração da casa ali no dia a dia. Então eu acho assim que estamos, né, indo para 2 anos dessa pandemia. Eu acredito que devagar a gente tem alcançado assim um horizonte mais próspero, né? E a previsão é de que isso melhore, né? Até mesmo
O frio, uma coisa que eu esqueci de falar, ele tem para todas as alturas, né, de diminuir ali, ele interfere, né, no ciclo das pragas e das doenças, né, gente que não gosta de frio, os insetos também, eles tendem a alguns morrem, ou enfim, altera o ciclo de alguma forma, de forma que na próxima estação essa incidência dessas doenças, desses ataques de praga também vai ser menor, né? Já que interrompia aqui o ciclo, então vai nascer menos insetos, enfim. E também tem uma economia, né, na questão da pós-colheita, por exemplo, das flores que são refrigeradas depois da colheita. Se a gente tem aqui uma temperatura, né, em torno de 10, 12 graus, eles conseguem manter essas flores bonitas por mais tempo, e aí tem até produtores que têm desligado, né, que eles têm câmaras de refrigeração para poder guardar essas flores, estão até desligando nesse período, o que gera uma economia, né? Então a gente consegue ver um ponto positivo também nessa questão. Perfeito, Camila. Obrigado, viu, pela sua participação. Sérgio Soares, empresário, rapidamente, quiser reforçar essa bela campanha para a gente finalizar o programa. Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço o convite, estou à disposição sempre aqui. Então, reforçando, quem quer ajudar aqui a campanha Hot Dog, é só deixar aqui na loja, no Paysandu, na Pet Pharma, qualquer roupinha, edredom, cobertor, caminha que você não esteja usando, que nós vamos repassar para quem precisa ou para os abrigos da cidade, né? E não abandone seu melhor amigo, não abandone esse animal, faça de tudo por ele, que com certeza ele tem um amor incondicional, ele te protegeria da mesma forma, se você precisasse, né? Se vê um animal abandonado, procure ajudar. Se você não tem um animal em casa, às vezes porque não quer ter, mas gosta do animal, procure ajudar um animal que precisa. Nós temos várias protetoras aí na cidade que sempre necessitam de uma ração, às vezes até de uma roupinha mesmo, né? Tem vários cursos com veterinários aí de animais abandonados. Então procure ajudar, porque todo mundo se unindo, realmente vamos diminuir esses animais na rua, vamos diminuir o sofrimento dos nossos animais. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Camila. O Zoom Painel volta na semana que vem com um novo tema. Até lá.